E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Educar Sapiens. É um prazer estar aqui com vocês. A gente estava com saudade. Estamos retomando agora a segunda temporada e posso falar, estamos com uma seleção de convidados e conteúdos assim que são incríveis. Vocês vão amar nos acompanhar agora nessa retomada dos nossos episódios. Para você que já é de casa, fique à vontade, você sabe que aqui é o nosso espaço de cuidado, de acolhimento. E para você que está chegando agora, conhecendo o Sapiens, conhecendo esse nosso projeto do podcast, fique à vontade, sejam bem-vindos. Aqui você vai ver como é que o Sapiens transforma a infância, com muito cuidado, com muita ciência e acolhimento. A gente presta atenção em cada detalhe do desenvolvimento e você vê isso na forma como a gente seleciona muito bem os profissionais, os convidados que estão aqui com a gente. E olha, para abrir essa nova temporada, eu trago uma convidada hoje que ela vai, assim, acalmar o coração de muitas famílias, especialmente aqueles papais e mamães que são de primeira viagem na escola, né, que estão naquela sensação, naquele sentimento, será que eu matriculo meu filho, ele é tão novinho, levo para a escola, não levo? E aí a gente vai falar sobre primeiros anos na escola, sobre imunidade, sobre prevenção, rotina saudável. A gente está hoje aqui com a doutora, que é alergista e imunologista pediátrica, doutora Pamela Barzotto. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Muito obrigada, Sara, o prazer é meu. Eu gosto bastante de conversar, né, com as escolas, com os pais, justamente para a gente poder dar informação. Eu sei que é um momento de apreensão, né, então quanto mais informações nós tivermos, melhores estaremos para lidar com as situações mesmo. Isso mesmo. E, doutora, conta pra gente um pouquinho, por que você escolheu essa área, né? A gente tá até conversando se é alergista, alergologista, imunopediátrica, imunologia pediátrica. Por que você escolheu essa área? Eu acho que foi essa área que me escolheu, basicamente. Na verdade, eu fui para pediatria e eu tinha interesse em ficar na pediatria geral. E acabei conhecendo esse serviço, né, que é uma subespecialidade só na parte de alergia, no cuidado da imunidade, e eu me encantei. Eu já sou uma pessoa alérgica, então sofri de alergia a minha infância inteira, e quando eu pensei em voltar para Ariquemes, eu pensei, poxa, tá aí uma coisa legal, porque até então não tinha especialista, né? Então a gente tinha que ter alguém para ajudar os pequenos que sofrem com isso, que é, né, uma área cada vez mais comum e mais presente aí no nosso dia a dia. Interessante. Então você uniu aí a tua paixão pela infância e tem uma bagagem de experiência tua e também de vivência, né, de Vivi na alergia. pele. E importante você falar da sua especialização, né, do teu reconhecimento na área, né, que aqui em Ariquemes, de casa mesmo, né, você é a única que tem propriedade de fato e titulação para falar sobre o assunto. Isso aí. Muito bom. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa insegurança que os pais têm, né? A gente sabe que a educação infantil ela é obrigatória ali a partir dos 4 anos, mas a gente entende que por vários contextos familiares ou culturais, os pais às vezes precisam colocar os filhos na escola, mas tem aquele medo, né? Porque as crianças colocam na escola e começam a adoecer. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? É normal mesmo que a criança, quando entra na escola, ela adoece mais? É normal e esperado, né? A gente fala que, segundo a literatura, nós esperamos cerca de 8 a 12 infecções respiratórias num ano. Se a gente for pegar ali o período letivo, daria pelo menos uma por mês, às vezes até mais, porque tem as férias que a criança fica livre de doenças, digamos assim. Então, seria pelo menos uma por mês. Entendendo que cada infecção respiratória que a gente pega tem uma duração de 7 a 14 dias, mas os sintomas podem durar 21 dias, dá a sensação de que a criança tá gripada sempre, né? Então, são 21 dias com sintomas, 7 dias bem, na hora que o pai acha, opa, passou, lá vem outra. Então, essa é uma sensação real mesmo, né? É esperado. Nós falamos que o esperado são infecções respiratórias virais. Então, tosse, febre, nariz escorrendo, tudo isso nós já imaginamos que uma criança, quando vai frequentar a escola no primeiro ano, passe por isso. Aí tem alguns sinais de alarme que, quando presente, a gente precisa acender uma luzinha e pensar, opa, talvez isso aí já não tá mais dentro do normal,
dentro do esperado, agora é hora de eu pensar em procurar ajuda. Que né? seria o quê? Assim, que sinais de alerta? Seria basicamente uso de antibiótico recorrente, né? Então, um vírus, ele não necessita de antibiótico para o tratamento. Toda vez que eu estou usando antibiótico, então eu estou pensando em uma infecção bacteriana associada, que já seria uma complicação. Então, estou usando antibiótico frequentemente, sinal de alerta. Opa, aquela criança que já tem uma alergia respiratória conhecida, né? Já sofre de rinite, de asma, pega o vírus e acaba complicando. Aquela criança que fica fadigada, cansada, tem que procurar o PS de madrugada, ou necessidade de oxigênio. Opa, então essa criança ela já tem um risco a mais, eu preciso cuidar dela com um pouquinho mais de atenção, né? Então tem algumas coisas que quando sai ali da normalidade, a gente precisa pensar. Interessante. Essa questão do antibiótico, né? Porque hoje gripou um pouquinho, já dá antibiótico, né? Eu acho que essa é uma grande luta minha no consultório, assim, porque a gente vê um uso abusivo, né? E se o antibiótico fosse resolver o problema, eu acho que eu seria a primeira a passar. Mas é algo que não combina, né? O vírus, que é a grande maioria das infecções que a gente tem nessa idade pré-escolar, escolar, ele entra, tem uma doença autolimitada. Ele tem dia para entrar, para durar e para sair. Independente de antibiótico. Às vezes as pessoas falam assim, não, então é virose, eu não faço nada, né? Porque tem aquela, nossa, virose de novo, não vou fazer nada. Não, eu tenho o que fazer, eu vou dar conforto para a criança a depender do que ela apresenta. É uma criança que está com febre? Antitérmico. É uma criança que está com dor de garganta? Analgésico. É uma criança que está com tosse? Com catarro? Vou entrar com expectorante. Tá com diarreia? Opa, vou pensar em repor essa flora. Então, a gente entra assim com tratamento, mas para conforto da criança até que o vírus vá embora e acabe esse problema. Interessante. Essa questão do ciclo vai passar de qualquer forma, né? E às vezes não precisa atacar com uma potência tão grande que é a gente fala assim, um tiro de canhão, né? Um antibiótico. Aí, eu costumo dizer assim, né? Entra um inimigo no nosso corpo, seja um vírus ou uma bactéria, e o nosso corpo ele tem um mecanismo de defesa, então ele vai recrutar os soldados para que a gente possa combater. Se eu tiver forte, com vitaminas em dia, alimentação em dia, sono adequado, vacina, tudo isso, eu vou ter mais chance de combater isso com a força do meu braço, né? Os meus soldadinhos, eles vão ter força suficiente. Uma vez que eu não tô dando conta, aí sim o meu corpo vai dar sinal de alerta, aquela febre por mais de 72 horas, prostração, né? A gente vai olhar na criança, avaliar e ver que ela tá precisando de ajuda, aí eu vou entrar sim com antibiótico. Só que o antibiótico, ele não é uma arma que tem a mira que só vai matar o inimigo, ele é uma bomba. Uma vez que eu tacar lá dentro, eu vou matar tudo que eu encontrar, inclusive as minhas próprias células de defesa. Então, se eu tiver um vírus que não precisa do antibiótico, eu basicamente estou fazendo uma missão suicida. Eu estou matando a mim mesma e acabou. Né? Se eu tiver uma bactéria, não. Aí eu vou fazer né? Eu vou pensar na balança se compensa. Opa, estou precisando? Então tudo bem, eu vou sacrificar um dos meus para resolver o problema. Mas uma vez que eu tenho vírus, basicamente é uma coisa que não vale a pena, né? Entendi. Olha, essa sua comparação aí do soldadinho, ela é bem didática e fácil da gente entender, né? Fica mais tranquilo de entender o que se passa lá dentro mesmo. Sim. E até quantos anos, mais ou menos, que é esperado essa... Então, na verdade, a gente sabe assim, né? Que até os 6 meses de idade a gente tem muito da imunidade materna, que a mãe passou lá no final da gestação, então a criança tá tranquila. Passou de 6 meses, a imunidade materna, ela cai assim, ó. Tipo, caiu de uma vez. E aí a criança vai começando a produzir a sua própria imunidade. Claro que isso vai depender de vários fatores, questão de vacinação, sono, enfim, né? Vários fatores vão interferir, mas a gente vai crescendo aí gradualmente. Geralmente, em torno de 2 a 4 anos, a gente já tem uma melhor resposta imunológica. E é só lá na adolescência que a gente chega na imunidade do adulto. Né? Então, ali entre os 6 meses e os 2, 4 anos, seria uma fase mais crítica. É por isso que a gente tem que ter sempre um médico do lado, nos auxiliando, né? Para como fazer isso da melhor maneira possível. Perfeito, entendi. E assim, o fato das crianças, né, começarem a frequentar a escola, de que forma até que essa convivência em grupo pode ajudar no fortalecimento imunológico da criança? Então, a gente fala que para a gente adquirir imunidade, nós precisamos ter exposição. Essa exposição ela pode ser feita de duas maneiras, né? Ou através de vacinas, em alguns casos a gente tem vacina, eu exponho já a criança aquele vírus, aquela bactéria, a gente já começa a criar um mecanismo de defesa. Em alguns casos é na vida real, né?
A gente fala que a criança, ela vem virgem de fábrica, né? Ela vem sem contato, quase sem contato nenhum com outros agentes. E é lá na escola que ela vai ser exposta a tudo isso. Então, lá na escola, sim, nós vamos ter contato com outras crianças, outros vírus, desenvolver a doença e aí sim criar um mecanismo de defesa. Se eu tiver tudo muito certinho, sono, alimentação, tudo mais, nós vamos passar por viroses de maneira tranquila, né? Do jeito que é para passar por uma virose, com sintomas leves, sem necessidade de intervenção médica. E uma vez que eu entrei em contato com aquele vírus e que gerei essa memória, pronto, esse aí eu já tô garantida que vem o próximo, basicamente. Certo. Então, essa convivência em grupo até ajuda mesmo, né? Por isso que a gente fala também de colocar o pé no chão. Existem muitos mitos ainda, né? Ai, não toma, não pega chuva, não, né? Tira esse pé daí. Exatamente, né? A gente tem alguns mitos que às vezes não faz nem sentido, porque o chuva, a gente sabe que a gripe, ela é causada por um vírus. Então, eu preciso ter contato com o vírus para desenvolver a doença. A chuva não tem vírus, então pegar chuva não teria problema. Pé no chão ajuda, né? Nós temos a tal da vitamina S, que é a sujeira. Então, Aham. existem estudos comprovados que quando a criança ela tem contato com natureza, com sujeira, não estamos falando de terra, não estamos falando de sujeira, Sim, né? sim, aham. Terra, animais, tudo isso tende a desenvolver o sistema imunológico da criança. Famílias grandes, né? Existe um estudo que diz que antigamente a gente tinha crianças menos doentes porque as famílias eram grandes, né? Era vários filhos, os filhos cuidando dos filhos, então isso aumentava a imunidade. Hoje a gente tem uma teoria de higiene tão extrema que às vezes isso aumenta o risco de alergias e doenças. Olha que interessante. Esse Uhum. dado aí nunca e faz sentido mesmo, Uhum. né? E hoje as famílias estão mais reduzidas, né? Com menos irmãos. Uhum. Criança mais sozinha, né? Aham, verdade. E assim, o que que você tem visto no seu consultório em relação às alergias mais comuns, assim? Quais são as alergias mais comuns na infância e existem práticas simples que ajudam a prevenir crises e infecções na infância? De que forma que a escola também pode ser uma parceira da família? Uhum. Na verdade, a gente tem várias alergias comuns na infância e vai variar muito com a idade, né, de cada criança. Num primeiro momento ali do nascimento até os primeiros meses, anos de vida, a gente tem alergia alimentar como algo muito presente, né? Alergia à proteína do leite de vaca, Uhum, alergia, bastante. muita, A gente muita, tem muita. vários aluninhos assim, inclusive são até seus pacientes que eles têm, né, Uhum. alergias assim. Alergia, falando em alimento, né? Sim. Alergia à proteína do leite de vaca, alergia a ovo, amendoim. E aí entra uma super proteção que tem que ser da família e da escola. Na Uhum. família, em questão de entender a doença e já fazer uma boa dieta de restrição. E a escola em estar preparada caso surjam sintomas, né? Porque uma vez que a criança for exposta, existem vários subtipos da doença, mas existem tipos muito graves, né, que eles podem inclusive evoluir para óbito. Então a gente tem que estar preparado em reconhecer os sintomas, saber quando agir, procurar um pronto-socorro, né, um atendimento de urgência, um SAMU, algo nesse Uhum. sentido, para poder assistir a criança da melhor maneira possível. Então seria um cuidado mesmo da família e da escola. Isso em alergias alimentares. Depois, quando a gente começar a falar em alergia respiratória, que é geralmente depois dos 2 aninhos de idade, falando em rinite, em asma, cada criança vai ter a sua alergia, né? Então, existe alergia a ácaro, alergia a pelo de animais, alergia a fungos. E aí, na escola, a gente tem que ter o cuidado, basicamente, da questão dos ar-condicionados com manutenção adequada, dos estofados, né? De limpeza adequada de estofados, de arejar a sala para que a gente não tenha acúmulo de poeira. Então, para cada criança e para cada alergia, um tipo de cuidado específico. Uhum, certo. Por isso que é importante a família também sempre né, se comunicar com a escola, para que a escola esteja ciente, né, Uhum. de que forma que pode ajudar aquela criança. A gente tem alguns aluninhos com essas alergias alimentares, por exemplo, que as famílias chegam, conversam com a gente, inclusive que as crianças elas têm até consciência disso, né? Às vezes na Uhum. hora do lanchinho ali, elas mesmas falam, olha, não posso comer, elas se cuidam. Mas uma hora ou outra, às vezes acontece, né? Já teve caso de a gente fazer atendimento, aí os pais mandam o remédio Na no bolsinha, né? No estojinho, com todas estojinho. as indicações, né? A orientação médica. Então a gente é um suporte para a família nesse momento. É porque eu vejo assim, nas crianças que têm alergia IgE mediada, que é aquela que, né, pode trancar a garganta, evoluir para óbito, a hora de escolher a escola é assim
um medo, porque a gente entende que são ali 4 horas, às vezes, que tá fora do cuidado dos pais e que pode haver uma contaminação, né? E às vezes a gente cuida de tudo, mas as próprias crianças fazem a contaminação entre elas. Então a Uhum. escola ela tem que estar realmente preparada para identificar o sinal e agir rápido. Perfeito. Ah, por isso que é importante a gente ter, né, trazer para o nosso podcast, para a nossa comunidade, profissionais como você, para reforçar aí o cuidado que a gente tem com as nossas crianças, né? A gente tá conversando nos bastidores como que é o nosso protocolo também de manutenção, de limpeza, de cuidado com as nossas crianças. A gente prioriza muito a saúde e o bem-estar delas. Isso aí. Doutora, a gente estava falando aí sobre. Ok, então é fato que praticamente todo mês a minha criança, ali na educação infantil, nos primeiros aninhos, 2 aninhos, ela vai estar praticamente todo dia gripadinha. Isso. Tá, mas e de que forma que a gente pode ajudar, então, a fortalecer esse sistema imunológico, né? Muitos pais têm dúvidas aí sobre vacinação, sobre alimentação, sobre higiene. Quais seriam os pilares que a gente tem que fortalecer para essa criança enfrentar essa crise de forma saudável? E a gente fala assim, né? Imunidade é uma palavra só, parece algo simples, mas que envolve vários aspectos, né? Então, sono é algo muito importante. A gente vê cada dia mais, assim, crianças dormindo muito tarde, né? E isso acaba interferindo, às vezes, os pais falam assim, não, mas ela dorme tarde, mas ela compensa, dorme às 8 horas certinha. Mas a gente tem toda uma parte de hormônios, tudo que depende de estar dormindo no horário correto para que eu tenha um bom crescimento e desenvolvimento do sistema imunológico, né? Aham. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Porque, olha, a gente realmente vê, assim, as crianças indo dormir mais tarde, e aí no dia seguinte a criança às vezes não tem um rendimento de manhã, ou às vezes dorme na escola, né? Então, E isso são coisas que nós conseguimos perceber. Imagina o que está lá dentro acontecendo e que nós não temos ideia. Então, realmente, o cognitivo, a parte de crescimento de estatura, a parte de toda a manutenção do sistema imunológico, ela acaba ficando debilitada, né? Então, às vezes, a gente está assim, nossa, cuidando de tudo, esquecendo de uma coisa essencial, que é uhum, sono. E eu sei que é difícil, eu também durmo tarde, então eu sei que é difícil, mas a gente precisa manter uma rotina de higiene do sono, né? Para que o cérebro consiga entender que está na hora de dormir. Muitos pais falam assim, nossa, mas ela não dorme cedo de jeito nenhum. Mas está com as luzes acesas, a televisão ligada. Aí o cérebro ele não entende mesmo que é hora de dormir, né? Eu preciso ir acalmando, tranquilizando as luzes, tudo para que meu sono entenda que, opa, agora é hora de aham, ativar, né? Dormir. aham. Uhum. Ótimo. Então, o sono é um pilar importante. Então, ter aquela rotina, horário certo de dormir, de acordar. Sono é Isso. importante. Segunda coisa, não, são várias, eu não São consigo nem vários. dizer em importância, mas a Aham. alimentação, né? A gente Alimentação. vê outro detalhe que fala assim, nossa, antes não existia doença, agora existe, mas a gente também mudou muito o nosso hábito alimentar, né? Então, antes eram muito produtos naturais, né? A gente descascava muito, hoje a gente tá nessa de desembalar. E a gente entende que todos esses produtos, eles acabam tendo muito conservante, acabam tendo, né? Falta de nutrientes, adição de açúcar, de gordura poliinsaturada. Então, se a gente for olhar, não são alimentos realmente saudáveis. E a gente falou lá agora há pouco, né, dos soldadinhos. E a força dos soldadinhos, ela vai depender de nutrientes, minerais, né? Então, é importante que eu escolha uma alimentação saudável para que eu tenha fonte de vitaminas, proteínas e tudo que uma criança necessita. Certo. Tá pisando, É, tá pisando no nosso calo, né? A gente fala assim como mãe mesmo, realmente, não é fácil ter na rotina louca, né? Manter regrinha de sono, manter, né? Cuidar da lancheirinha, né? Da alimentação. O que mais que a gente pode trazer para como um pilar importante? uma coisa que eu pego muito justamente por conta dessa alimentação que às vezes não tá tão ajustadinha, são carências nutricionais, né? Então, vitamina, suplementação de vitamina, ela é uma coisa que Ah, é tá. importante. Eu não costumo fazer isso de maneira assim muito desorganizada, às cegas que a gente diz que seria usar um multivitamínico. Vou na farmácia, pego um Hum, multivitamínico pronto e vou compensar tudo que a criança não come. Não é assim. Por quê? Porque eu preciso saber o que falta na minha criança, né? Então, a gente costuma fazer um painel de exames, entender quais são os níveis de vitamina dessa criança e aí sim fazer uma suplementação guiada. Aí a gente tem várias vitaminas que interferem muito no sistema imunológico, né? Tem as mais conhecidas que a gente sempre fala,
ferro e vitamina D, que todo mundo sabe de cabeça que a gente usa até os 2 anos, mas para além disso, a gente tem vitamina C, que é uma vitamina que interfere muito na nossa imunidade contra infecções virais, gripe, resfriado e tudo que a gente vê na época de escola. Então, às vezes eu pego vitamina C, assim, nos exames, quase que inexistente. E aí a gente tá pensando em fazer grandes coisas, a gente não tá cuidando do básico, né? Que é vitamina, sono, alimentação, né? Então, além da vitamina C, zinco, a gente tem que estar tudo de olho nessas vitaminas e, caso não seja possível com a alimentação manter bons níveis, fazer uma suplementação extra. Ótimo. E esse painel de exames, você fala, são exames laboratoriais Isso, mesmo, né? exames de sangue. Que a gente consegue medir por ali. Isso aí, consegue dosar. E aí junta também com as queixas, com os relatos das famílias, você vai fazendo esse link, né? Eles vão me trazendo as queixas, a gente junta ali as possibilidades, depois sai investigando com o exame. Na minha consulta eu faço assim, né? Hipótese diagnóstica. Então eu faço uma lista de problemas. Depois nós fazemos os exames, alguns a gente tira, outros a gente coloca, e aí com base nesse problema a gente traça metas, né? Como que eu faço para resolver essa falta de vitamina? Assim. Como que eu faço para resolver essa alergia a ácaro? Assim. Então a gente vai traçando as estratégias. Faz um mapa da criança. E existe. E também o período de tratamento vai variar muito também, né? Da deficiência. Às vezes é pra vida ou às vezes é um período ali só. Isso aí, né? Depende muito do grau de deficiência. Você fala, quanto que eu uso por quanto tempo? Vai depender. Se eu tô com uma vitamina muito baixa, eu vou ter que fazer uma dose maior nos primeiros meses. Depois que eu chegar na dose adequada ou ideal, eu faço uma dose de manutenção da vitamina. Então, tudo vai depender de quanto a criança tem, né? Algumas vitaminas, por exemplo, vitamina D, saiu um estudo que o ideal é que nós usássemos todos os dias até os 18 anos, porque ela diminui o número de infecção de viária superior. Então, essa aí é uma vitamina que dá para manter contínuo, desde que eu já esteja com um bom nível. Se eu tiver com ela baixa, eu tenho que vir com uma dose maior, que é a dose de tratamento, e se eu tiver com ela muito alta, eu preciso, por um tempo, né, ajustar para menos ou suspender para a gente também não fazer intoxicação. Então, tudo varia, mas tem indicação de utilizar. E também varia de região para região, assim, você, né, fez sua especialização, estudou fora aqui de Rondônia, e você vê muita diferença de como que eram as conduções em outros estados para cá? Totalmente, né? Porque a gente é exposto a coisas diferentes, né? Então, se a gente for falar em questão de vitamina, tem locais lá no sul que consomem muito bergamota, né? E bergamota é rica em vitamina C, então lá a falta de vitamina C não é comum. Aqui é difícil a gente achar uma vitamina C que tá no nível adequado. Para além das vitaminas, né? A parte de alergia respiratória. Aqui na nossa região é muito comum de poeira, ácaro, para lá de pólen, coisa que aqui a gente não tem. Então muda muito conforme a região. Interessante. E aqui a gente está começando o período. Aqui a gente tem as secas, né? A poeira. E também a gente está começando aí o período das chuvas, muita umidade, né? Então tem esses dois lados. E muda, né? Porque no período da umidade a gente tem mais chances de crescimento de fungo. E o fungo também pode causar alergia. Então, tem crianças que vai sofrer mais na época de chuva e tem outros que vão sofrer mais na época de poeira. Olha aí. Por isso que é importante, né? Até passar por uma consulta, avaliar com a doutora para entender, né? O período ali que você vai precisar ficar mais acompanhando atento, de perto. Né? Isso. E eu acho que o principal é, assim, conhecer quem é o nosso inimigo. Porque às vezes a gente fala assim, minha filha é alérgica. Mas é alérgica do quê? Né? Porque se eu souber qual é a minha alergia, eu consigo traçar metas para me afastar daquilo, né? Por exemplo, o ácaro. O ácaro eu preciso de higiene em casa, né? A gente sabe que o ácaro fica na roupa de cama, no travesseiro, bichinho de pelúcia. Então, eu sei que esse é o meu foco de atenção. Não, meu problema é fungo, mofo. Então eu tenho que ter cuidado com o ar-condicionado, com as paredes emboloradas. Meu problema é bichinho de estimação. Opa, então ele não pode conviver dentro do quarto da criança. Aí a gente vai ajustando conforme o que eu sei que alergia, né? Qual alergia a criança tem. Senão eu fico às cegas, tratando sem saber. Eu vi lá na página da Clínica Life, né? Clínica Life, as fotinhas daqueles exames... Teste alérgico, teste alérgico, né? Que aí empola um pouquinho assim. Como que é feito isso? Fiquei curiosa para entender como que é. Que às vezes coloca várias substâncias, né? E ela acaba reagindo na pele. Então, existem várias formas diferentes da alergia, mas a alergia que ela é de início imediato, e a gente tá falando de alimentos e principalmente a parte respiratória, né? Poeira, gato.
poeira assim, né? Você entra num lugar com poeira, se você tiver alergia, rapidinho você já tá espirrando, tossindo, coçando o olho, coçando o nariz, é aquela loucura. Então, esses alimentos ou alérgenos respiratórios que a gente entra em contato e reage rápido, a gente tem exames para confirmar. Então, a gente pode fazer isso no sangue, através do exame chamado IgE específico, ou a gente pode fazer no braço, né? Que é o prick test. Esse do braço, então, a gente coloca ali as substâncias, faz um furinho na pele e em 15 minutos sobe uma bolinha como se fosse uma picadinha de inseto no local que tem alergia. Deu positivo, a gente já confirma a alergia e já sabe como é que a gente cuida daquilo ali. Então, durante a consulta, se o paciente tem indicação, a gente já faz o teste e já sai da consulta com o diagnóstico e o melhor tratamento, né? Adequado para o problema que a criança tem. Olha só, mas se empola ali é porque já é alérgico? Isso, né? Se empola, ele indica a sensibilidade. Então, a gente precisa juntar isso com os sintomas que a criança tem, porque muitas vezes chegam pacientes ali com o exame todo positivo. Estamos falando de carne, arroz, salada, tomate, tudo que você imaginava em positivo. Aí a criança consome e não tem sintoma nenhum. Opa, faz sentido eu tirar isso da alimentação da criança? Não, porque daí eu tô falando que eu tô tratando um teste, não tô tratando o paciente, né? Então, tudo a gente junta o sintoma com o exame. Fechou? Agora eu tenho uma alergia, eu vou tratar. É por isso que eu acabo não fazendo o exame sem fazer a indicação, né? Tem gente que chega lá, eu quero fazer um teste de alergia. A gente não faz. Por quê? Porque às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Agora não. Opa, eu tô entendendo que essa criança parece ter uma alergia respiratória. Faço o exame, dá positivo? Pronto, aí eu já confirmo a alergia. Ótimo. Interessante saber. Então a gente estava falando de alimentação, de sono, de suplementação vitamínica, né? Vamos falar de vacina? Eu tava aqui, né? Mas a gente não pode mudar o foco sem terminar a vacina, exatamente, porque ela é importantíssima, né? A gente sabe que a vacinação é um meio da gente gerar uma imunidade sem que a criança passe pela doença, né? Então, nós temos várias vacinas disponíveis e que fazem toda a diferença ali nesse contexto de tô indo para a escola, né? Especialmente as vacinas de pneumococo e as vacinas de influenza, que interfere muito nos sintomas respiratórios, né? Então, a vacina do pneumococo, por exemplo, o pneumococo ela é a bactéria principal que causa pneumonia, infecção de ouvido, sinusite. Então, se eu tenho proteção contra essa bactéria, a minha experiência frente a uma infecção vai ser totalmente diferente. Não que eu não vá ficar doente, mas eu não vou evoluir, provavelmente não vou evoluir com gravidade, de internação, antibiótico na veia, coisas mais graves. E influenza, né, é o vírus que todo ano tá passando por aí e todo ano nós precisamos vacinar, porque todo ano o vírus muda, né, ele passa por modificações, então todo ano a gente tem que estar atualizando essa nossa proteção contra ele. E lá na clínica você tem todas as vacinas? Todas as vacinas, né, para criança, adulto, idoso e todas. A gente tá falando de parte respiratória. Tem também uma coisa importante pra gente falar que é sobre meningite, né, a gente tem visto que tem retornado, né? Já teve caso de óbito em Porto Velho. E meningite, graças a Deus, é uma doença que a gente não vê com frequência. Mas quando a gente vê, nós vemos desfechos muito negativos, inclusive óbito. Então, existem vacinas na rede privada, né? Que não são contempladas pelo SUS. Então, ali no primeiro ano de vida, né? A gente tem a vacina da meningo B e da vacina ACWY. Enquanto no SUS a gente só tem a C. Então, C contra a ACWY, né? A proteção é muito maior. E a B, nós não temos nada parecido no SUS. Então, compensa muito a gente fazer uma complementação desse calendário vacinal na clínica particular, justamente para garantir uma proteção contra algo gravíssimo. Perfeito. E a gente vê ainda muito negacionismo, né, em relação às vacinas. Qual que é o medo, né, dos pais? E como que a gente pode falar com esses pais? Falar, olha, vamos atualizar esse calendário vacinal, né? Na época do Covid surgiu muito isso, porque foi uma vacina que teve que ser desenvolvida muito rápida, né? E muita gente tendo muito sintoma que foi atribuído a ela. Então, as pessoas acabaram colocando todas as vacinas no bolo e tendo medo de tudo. Mas nós estamos falando de vacinas de muitos anos, muito estudadas, muito seguras, né? E às vezes as pessoas falam assim, não, eu já não vejo mais necessidade de fazer vacina porque eu já nem vejo mais essa doença. Mas é justamente por isso, essa doença ela não aparece porque as crianças estavam todas vacinadas. A partir do momento em que, né, de Covid pra cá, que a gente começou a ter uma cobertura vacinal reduzida, a gente começou a ver de novo sarampo, que a gente não via, a gente começou a ver crise de meningite, né, surtos de meningite que a gente não via.
Então, a gente tem visto doenças que estavam abolidas, né? E a gente começou a ver surgir de novo justamente por essa queda na adesão de vacinas de modo geral. Uhum. Perfeito. Então, a gente está falando aí de anos de testagem, de confirmação científica, né, da validação das vacinas. E de muito estudo, porque a gente não libera vacina sem estudo, né? Então, todas essas vacinas, elas têm estudo, existem órgãos, né? A Sociedade Brasileira de Imunização, ela tá o tempo inteiro se atualizando, encontrando problemas e tudo isso diz que é seguro, né? É preferível vacinar do que deixar a criança sem vacinação. O risco em não vacinar, ele é infinitamente maior do que um risco de efeito colateral da vacina, né? De algo nesse sentido. Certo. Doutora, existem, obviamente, várias linhas de atuação, de pensamento, mesmo na classe médica, né? E tem alguns especialistas que eles questionam, alguns especialistas que questionam o ingresso das crianças muito pequenininhas na escola, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Me fala um pouquinho. Assim, né? Nós sabemos que lá na escola nós vamos ter mais infecções, então isso a gente já entra sabendo, mas é algo esperado em qualquer idade, né? Porque vai ter essa primeira exposição, né? A criança, basicamente, aquilo que a gente estava falando era virgem, não tinha contato nenhum e agora ela vai ser exposta. Então, sim, a época de escolinha ela vai dar mais infecções. E conforme a idade mais nova, eu também sei que o sistema imunológico ainda não está tão amadurecido, né? Então, é uma fase onde a gente tem sim que tomar um cuidado maior, mas eu não vejo assim como algo, não posso colocar, porque a gente sabe que cada família tem uma realidade, e se a família, é uma opção muito da família, né? A família fala, não, eu preciso colocar, eu tenho desejo de colocar, pra mim é importante que esteja na escola, acho que o meu papel é, opa, então vamos junto, deixa eu ver o que eu consigo te ajudar aqui pra fortalecer o sistema imunológico dessa criança para que ela possa conviver, já sabendo que vai ficar doente, porque é esperado, mas uma doença leve, que seja tranquila da gente passar. Acho que essa é a minha visão. Perfeito. Tem algum caso que você não recomendaria de jeito algum? Tem, né? Então a gente tem, não é comum, mas raramente, em pouquíssimos casos, a gente consegue encontrar uma imunodeficiência, que é realmente uma desregulação, né? Um problema mais sério no sistema imunológico. Essas crianças, elas não vão conseguir lidar muito bem com as complicações. Então, colocar na escola cedo com este problema em específico aumentaria muito o risco de complicação e de desfechos ruins. Então, na imunodeficiência, sim, seria interessante nós evitarmos a escola. E crises alérgicas, né? Então, tem crianças que sofrem com problemas de alergia respiratória que já passam por momentos difíceis. Então, se eu ainda não estou bem estabilizada da minha doença alérgica, eu colocar a exposição a vírus junto com a alergia pode sim acabar complicando um pouquinho mais. Mas aí é o caso de passar com o especialista, controlar a doença e estar pronto. A contraindicação mesmo seria a imunodeficiência, que é um caso à parte. Perfeito. E tem algum cuidado? Bom, a gente tem conversado muito sobre isso, os cuidados que os pais podem tomar em casa para complementar o trabalho da escola nessa fase, né? Que é todos esses pilares que a gente já comentou. Tem algum outro que você gostaria de destacar? Eu acho que a gente conversou bem, assim, né? Sobre todos os quadros, mas tem uma coisa que eu pego muito no consultório, é uso abusivo de antibiótico. Se eu for falar assim, às vezes a gente pensa, não, tá, vou usar um antibiótico, mas mal não vai fazer. Não, a gente tá errado, vai fazer mal sim, né? O antibiótico, ele mata tudo que ele vê pela frente, inclusive a nossa defesa. Então, muitas das crianças que passam lá no consultório com, nossa, tá ficando doente sempre, a gente encontra esse detalhe em comum, né? De estar usando antibiótico frequentemente todo mês. E isso é muito grave, né? A gente fala que o antibiótico, vamos supor que eu tinha X número de soldadinhos, vamos colocar aí 100 soldadinhos para lutar uma guerra. Uma vez que eu usei antibiótico e eu matei um tanto dos meus, eu não vou para a guerra mais com 100, eu já vou com menos. E daí eu uso antibiótico, eu vou com menos e menos e menos. Então acaba que a gente entra num ciclo vicioso pelo uso do antibiótico. Quanto mais antibiótico eu usar, mais soldadinhos eu perco e mais doente eu vou ficar depois. Então, é um alerta assim, importante, porque é algo que eu vejo na maioria das crianças.
usando antibiótico mensalmente, a cada 2 meses, e isso vai interferir em toda a nossa saúde, né? Em todo o nosso sistema imunológico, toda a nossa microbiota intestinal. Então, é importante, sim, a gente cuidar com o uso abusivo, se ele não for necessário, né? A não ser que seja bem indicado. E é sempre importante a gente saber por que eu tô usando antibiótico, porque às vezes a gente fala assim, tá com gripe e tá usando antibiótico. Não fez sentido nenhum, porque gripe é para vírus, antibiótico é para bactéria. Então, opa, o médico me passou antibiótico, pra que eu tô tratando? É pro ouvido, é pro pulmão, até porque daí a gente precisa saber o melhor antibiótico a se utilizar, né? Então, acho que se eu puder dar um alerta não use antibióticos sem necessidade. Acho que esse é o principal. Certo. E aí, quando você recebe essa criança que tá com esse sistema imunológico totalmente defasado pelo uso excessivo do antibiótico, e aí, como que a gente cuida dessa criança? É uma força-tarefa, né? Assim, ó, é algo multidisciplinar, porque daí a gente vai ter que reestruturar tudo. Eu entendo que ela já tá com o sistema mais enfraquecido, justamente por conta do uso de antibiótico. A gente entra com os probióticos para tentar recuperar, né? Isso. A gente tenta, principalmente, dar segurança para a família para não utilizar antibiótico de novo sem necessidade. Porque eu sei que aqui em Aniquemes a gente tem dificuldade em procurar um médico no final de semana, né, no horário noturno. Então, muitas das vezes a mãe ela fala: "Não, tá doente, eu já vou entrar com antibiótico para evitar um problema". Mas muitas vezes esse antibiótico ele vai piorar o problema. Então, eu tento ser mesmo esse ponto de apoio para entender: não, eu posso observar sinais de alarme, se necessário, eu vou entrar com antibiótico, né? Então, tentar cortar esse ciclo, reestruturar toda a questão de ver se tem deficiência vitamínica e ajustar isso, organizar calendário vacinal para que a gente cubra, né, proteções contra as principais bactérias. Então, a gente faz, assim, realmente uma força-tarefa. Em alguns casos, a gente entra com imunoterapia, imunoestimulante, que é um tratamento que a gente faz quando o sistema imunológico ele já tá bom, mas eu quero treinar ele especificamente, né? Então, eu tenho imunoterapia específica para infecção de viária superior, com fragmento das principais bactérias, para que o meu corpo ele já esteja preparado. Quando ele entrar em contato com a bactéria, ele, opa, já sei como me proteger, a minha resposta é muito melhor, né? Então, a gente tem várias estratégias para conseguir melhorar a imunidade da criança, justamente para ter um período mais tranquilo nessa fase inicial de escola, que já é algo que a gente sabe que é delicado. Que interessante isso. Então, mesmo a minha criança que né, tá ok, com o sistema imunológico dentro adequado ali, eu ainda consigo estimular, melhorar. Olha só. Consegue sim, né? E é uma coisa perceptível, porque eu tenho pacientes que vinham usando antibiótico pelo menos uma vez ao mês por 4, 5 meses seguidos, e a gente começa a ajustar todos esses detalhes, né? Suplementação com vitamina, imunização, imunoterapia, imunoestimulante, sono, tudo isso. E são crianças que ficam 10, 11 meses sem passar por um médico, assim, em pronto-socorro, sabe? Só fazendo a consulta de rotina, sem usar antibiótico, tudo. Então, assim, a melhora, ela é muito visível. Muito bom saber. Tá, então só para fechar essa questão do antibiótico, quando que de fato é recomendado usar o antibiótico? Na verdade, assim, né, a gente vai observar cada caso, mas a gente fala que uma infecção viral, ela pode causar febre por até 72 horas. Então, nessas primeiras 72 horas, se a criança estiver super bem, ativa, brincando, eu não ligo um sinal de alerta, né? Então, eu vou procurar um médico para uso de antibiótico quando passa de 72 horas de febre, ou antes disso, se a criança apresentar sinal de alerta. E o sinal de alerta seria prostração, lembrando que a gente não observa a criança no momento da febre, porque se a gente for olhar a criança com febre, ela vai estar caidinha mesmo, porque é normal. Então, eu tiro a criança da febre e observo, opa, voltou a brincar, fazer tudo normalmente? Parece que tá tudo sob controle. Não, eu tirei a criança da febre ainda assim, ela não quer brincar, ela não quer fazer as coisas que geralmente ela quer. Então aí eu preciso me preocupar. Sinal de desconforto respiratório, né? Então é aquela criança que tá com tosse, nariz escorrendo, e aí a gente já começa a ver as costelinhas marcando, o pescocinho marcando, a criança respirando mais cansadinha, fadigada. Opa, eu também preciso procurar um atendimento médico, porque pode haver uma complicação bacteriana junto. E tem um sinal de alerta que são os pais acham que tem alguma coisa de errado, né? Eu valorizo muito isso daqui, por quê? Porque os pais conhecem a criança, né? Eu falo que convive 25 horas por dia. Se a criança olhar diferente ou respirar diferente, a mãe já percebe. Então, se a mãe fala, opa, eu tô achando que tem alguma coisa errada, vale a pena uma avaliação com o médico. Aí a gente vai olhar ouvido, olhar garganta, olhar pulmão, olhar tudo e entender se realmente, de fato, já tem alguma infecção bacteriana associada, né? O antibiótico é para infecção bacteriana. Então, se eu tenho essas
esses pequenos sinais, né, de febre mais 72 horas, prostração, sinal de desconforto, opa, tá na hora de eu procurar um médico, e o médico vai avaliar, entender qual é o foco. Ah, o ouvido é um tipo de antibiótico, garganta é outro, né? Pulmão, se eu estiver pensando no germe típico é um, no germe atípico é outro. Então, eu preciso pensar, né, no que é, se possível, confirmar através do exame físico ou exames complementares, e aí sim, fazer um tratamento adequado. Perfeito. Gostei muito da tua fala de ouvir os pais, né? Porque, infelizmente, alguns médicos, eles invalidam o que a mãe chega e fala, né? Não, é assim mesmo, não é nada, né? É muito difícil a gente dizer que não é nada quando quem mais conhece está dizendo que tem alguma Não coisa, é? né? Eu falo assim que o meu papel é pelo menos valorizar a queixa e procurar. Se eu não encontrar, eu tranquilizo. Olha, eu, examinando agora, eu não encontrei nada. Mas observa qualquer nova coisa, a gente, né, examina de novo, não tem problema. Mas a gente precisa entender se tem alguma coisa ali. Se a mãe fizer a suspeita, eu pelo menos vou atrás. No mínimo. E às vezes, né, na grande maioria das vezes, a gente acha, porque mãe realmente sabe. A gente tem um faro ali, né? Tem um feeling, né? Muito bom. Doutora, a parte emocional da criança, ela influencia na questão imunológica também? Influencia, né? A gente tem algumas doenças que são muito conhecidas por serem afetadas pelas emoções, mais até na parte da pele, né, do que em si na parte de doenças respiratórias, por exemplo, que é uma coisa muito comum na escola. Então, tem aquelas crianças que têm dermatite, né? A dermatite, que é a pele ressecada, a pele sensível. Quando a gente passa por alguma alteração do estado emocional, estresse, medo, tristeza, a gente percebe que a pele piora. E às vezes, assim, a mãe tá fazendo tudo certo, usando tratamento, cuidando de tudo, passou por uma tristeza, piora. Mas aí a gente sabe que é esperado, a gente controla as emoções e tende a melhorar novamente, né? O que não é muito comum é assim, tô triste, vou fazer febre, né? Porque a febre geralmente ele é não sempre, mas na grande maioria das vezes ela é um sinal de infecção viral ou bacteriana. Então acaba que a emoção interfere mais na pele em si do que nessas doenças infecciosas. Mas assim, a gente já ouviu comentários do tipo, ele queria tanto aquilo, não conseguiu fez febre. Né? Assim, é um mito? É uma lenda urbana? Eu diria assim que eu não vejo isso frequentemente, né? Eu escuto essas histórias, mas na hora que a gente vai procurar, a gente não... A gente sempre identifica alguma coisa para aquela febre. Opa, não, realmente tinha uma infecção viral, porque a gente tá falando que existem 12 infecções virais no ano. A chance daquilo ali ser uma infecção viral e a gente atribuir alguma coisa é muito grande. É que nem, tomou leite e deu febre. Às vezes a febre era do vírus e o leite ganhou a culpa, né? Comeu uma coisa com corante e deu febre. Talvez era uma outra coisa que estava acontecendo e o corante levou a fama, né? Acontece muito disso. É uma coincidência. Às vezes, né? Tá, então o emocional ele vai impactar na imunidade, mas a gente vai perceber mais na pele, né? Isso aí. Que é a dermatite, que você comentou. Principalmente a dermatite atópica. Que é uma coceirinha. Isso, a dermatite ela é uma inflamação crônica da pele. Então, eu tenho uma pele que ela é para ser uma barreira de proteção, né? Quando ela tá saudável. E quando eu tenho ela inflamada, eu tenho micro buraquinhos que às vezes eu não percebo a olho nu, mas que faz com que tudo que tá aqui fora entre mais fácil na minha pele e tudo que tá dentro saia com mais facilidade. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho aqui? A camada de proteção, de lipídio, de gordurinha, né? De hidratação. Uma vez que eu tenho dermatite, essa gordurinha ela acaba não existindo e ficando uma pele mais seca. A pele seca ela acaba coçando e esse ato de coçar acaba abrindo ainda mais. Então, às vezes, tudo que entra em contato acaba irritando a pele. Um suor, um produto com cheirinho, né? Um hidratante, um shampoo, um sabonete, tudo isso pode acabar piorando um pouco a pele com dermatite. Entendi. E a criança que ela apresenta dermatite, ela vai ser um adulto também? Geralmente a doença alérgica ela é uma doença crônica, né? Exceto alguns casos, por exemplo, alergia a leite, alergia a ovo, que tem alta chance de tolerância. A gente não fala cura, mas tolerância, que seria basicamente a mesma coisa. Tirando essas duas, as outras geralmente elas ficam. Então, dermatite atópica é algo que a gente vê ali, né, ao longo da vida. Rinite alérgica, a gente vê, né, começa ali com 2, 3 aninhos, até a vida adulta eu continuo tendo a rinite alérgica. A asma também. Não que essa pessoa vai ter crises a vida inteira, porque à medida
que a gente vai crescendo, o sistema imunológico vai amadurecendo, a gente consegue controlar. E até de conhecimento com a doença, a gente consegue controlar melhor. Mas a doença alérgica, ela tende a persistir. Então, sim, a pele provavelmente vai incomodar ao longo da vida, não sempre, mas em crises, a dependendo do que eu for exposta. Tá, e aí no caso, por exemplo, essa criança ela já ia apresentar essa dermatite ou foi algum impacto emocional muito grande que trouxe isso? Então, sabe que é até uma coisa interessante de a gente conversar, né? Fator genético, né? O fator genético, ele é muito forte. Então, se eu tenho um pai com alergia, eu tenho 50% de chance da criança ter alergia. Se eu tenho os dois pais, eu tenho 80% de chance aí, da criança desenvolver alergias. Vai ser a mesma? A mãe tem alergia de pirona, a filha vai ter alergia de pirona? Não, eu passo o gene da alergia e eu vou desenvolver a partir do que eu for exposto, né? Então, se eu entrar em contato com leite, por exemplo, de proteína intacta muito cedo, pode ser que eu desenvolva alergia à proteína do leite de vaca. Opa, se eu juntar com um ambiente muito estéril, né, que a gente estava falando, de não entrar em contato com a natureza, com a falta do aleitamento materno, com parto cesárea, com exposição a alérgenos muito cedo, com o uso de antibiótico no primeiro ano de vida, que isso aumenta muito o risco de alergia, ou aumenta a chance dessa criança ter alergia a alguma coisa, né, respiratória, de pele e tudo. Então, eu nasço com o gene, e aí com o que eu vou manifestar depende muito do que eu vou entrar em contato ao longo, especialmente do primeiro ano de vida. Perfeito. E você faz esse acompanhamento desde que nasce? Desde que nasce. Em alguns casos, até antes de nascer, né? Então, se a gente sabe que a família é uma família com risco aumentado para alergia, a gente já faz uma orientação antes, né? A mãe ser alérgica aumenta o risco. Um irmão ter tido a PLV aumenta o risco do outro irmão. Então, a gente já consegue fazer uma orientação justamente para ir minimizando os erros, né? Não vou dizer acertando tudo, porque não dá pra gente acertar em tudo, mas minimizando os erros para que a gente tenha uma criança mais saudável e com menos risco de desenvolver alergia. Mas aí você trata a mãe, no caso. Isso aí. Né? Até essa questão de suplementação, né? A suplementação adequada, ela diminui o risco de alergia. Se eu suplemento a mãe na gestação, o feto ele já nasce com mais aporte nutricional. Então tem todo um cuidado que a gente consegue fazer. Perfeito. Gente, que riqueza de papo esse, hein? Com certeza as mães, os pais vão ficar ligadinhos para entender e vão se reconhecer em alguns momentos, né? Eu acho que vai ser muito importante até para eles olharem seus filhos, poxa, meu filho passou por isso, então era... Podia ser isso, né? Ou então, não, agora eu vou ficar alerta no próximo, né? Isso aí. Doutora, o que né, eu queria que você deixasse a gente já está encaminhando aqui para o fim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os pais. A gente está encerrando o ano letivo, estamos em meados de setembro, né? A gente inicia aí já as rematrículas, logo mais, mês que vem, as matrículas 2026, e a gente tem uma mãe ouvindo a gente aqui que está com um bebezinho ali de 1 ano e meio, né? A gente atende a partir de 1 ano e meio lá na escola, né? Mas 1 ano e meio, 2, naquela dúvida assim, meu Deus, né? Eu queria muito, acho que ia facilitar muito a minha rotina familiar. Eu acho que meu filho ia ter um estímulo muito grande, direcionado, pensado, personalizado na escola, mas eu tenho medo. Então, que mensagem que você deixaria para os pais? O que eles podem fazer hoje para que o próximo ano letivo do seu filho seja mais saudável e tranquilo? Eu acredito que aqui entra aquela palavra prevenção, né? Se eu já sei que lá na escolinha aumenta o risco de infecção e eu já tenho um plano de colocar no ano que vem, essa é a hora de agir, né? Então, a prevenção ela começa agora. Vacinação, suplementação, tudo que eu conseguir fazer agora vai me dar uma experiência melhor no ano que vem, né? Então, a mãe decidiu, opa, conte comigo, né? E com os pediatras para que a gente possa, sim, fortalecer o sistema imunológico e dar a melhor experiência possível para ela no ano que vem. Acho que prevenção mesmo é a palavra. Perfeito. Doutora Pamela, muito obrigada, tá? De verdade, a sua presença, suas orientações valiosas. Eu tenho certeza de que os pais, os educadores que estão nos assistindo, eles vão sair, né, dessa conversa aqui junto com a gente muito mais tranquilos e bem informados, tá? Eu agradeço o convite, é uma honra poder falar. Eu gosto muito de orientar, porque eu acho que, assim, tudo que a gente precisa é orientação, né? A gente não precisa saber tudo, a gente só precisa
entender e saber quando é a hora de procurar um atendimento médico, quando é a hora de procurar um profissional. Então, eu gosto muito de dar informação para isso, para que auxilie, né? Eu falo assim, eu dou orientação, mas quem assume o BO em casa são os pais, né? Então, os pais, eles precisam estar preparados para qualquer coisa. E eu gosto muito de poder auxiliar, né? De dar informação mesmo. Perfeito. E conte com a gente também, estamos aqui. Para você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigada, doutora. Fique ligadinho aqui no nosso Pod Educar Sapiens, já clica aqui para você acompanhar e seguir os próximos conteúdos. A cada episódio a gente traz especialistas como a doutora Pamela, com muitas reflexões para a gente estar junto de você, ajudando a potencializar o desenvolvimento do seu filho. Então, até a próxima e muito obrigada.